aqui no estúdio da tua Rádio Veranense o promotor eleitoral, Dr. João Fábio Munhoz Manzano, de Bento Gonçalves. Inclusive, o doutor estava nessa reunião no cartório eleitoral agora há pouco, que o Dirceu Tedesco acompanhou, e agora está aqui conosco para nos auxiliar com algumas informações importantes para esse domingo. Então, muito obrigada, doutor, por estar aqui na tua Rádio Veranense. Muito obrigado pelo convite, agradeço imensamente a rádio, devido à importância principalmente da imprensa, para transmitir, né, aos eleitores, aos cidadãos, uma maior tranquilidade, maiores informações, especialmente sobre o dia do pleito. Falando sobre esse dia, doutor, vocês estavam nessa reunião, inclusive com as forças de segurança, com a Justiça Eleitoral. Existe toda uma mobilização, porque precisa ser muito bem organizado. Exatamente. As eleições, né, são um ponto importantíssimo do exercício da democracia pelos eleitores, pelos candidatos, e é preciso haver uma preparação, né, com orientações para o dia das eleições especificamente, né, porque tudo culmina nessa data, toda a campanha, enfim, culmina nessa data, e é importante se organizar antes para que corra tudo bem, para que haja tranquilidade, para que as pessoas votem, exerçam seu direito de voto ali com segurança, sem que haja maiores problemas no que tange à segurança pública e ao exercício do voto pelos cidadãos. Nesse sentido, doutor, quais são as principais demandas, as principais questões que são levantadas e que são importantes também da gente comentar aqui para os nossos ouvintes? É importante porque tem algumas questões, né, que no dia das eleições podem eventualmente se aflorar, e aí os órgãos de segurança têm que tomar um pouco de conta dessas situações. São, por exemplo, a questão da propaganda eleitoral no dia das eleições já é proibido, já não se pode fazer. Então, algumas pessoas podem entender que a propaganda, enfim, aquela coisa de tentar regimentar eleitor, ela é válida também no dia das eleições. Isso aí já não pode se fazer, né? Pode até eventualmente configurar algum tipo de crime. Então, a ideia é que a gente possa, junto às forças de segurança do município, prevenir mesmo essas ocorrências, passar informação para o eleitor, né, de que certas condutas não podem ser feitas, e, por outro lado, no dia ali das eleições, que as forças de segurança possam atuar, sobretudo de forma preventiva, a prevenir a ocorrência de crimes, a condutas ilícitas do ponto de vista eleitoral, principalmente no que se refere à propaganda. Para quem sai da sua casa para votar, a gente tem um horário bem amplo, né, de votação. Sabemos que sempre tem os horários em que costuma ter mais público, ter mais fila. E até nós temos aqui questionamento, por exemplo, de pessoas de idade, né? Quais são as orientações que os mesários, presidentes de mesa, recebem quanto a isso? Na verdade, você tem ali uma lista de preferências, né, de pessoas que podem votar. Então, idosos, gestantes, né, pessoas com espectro autista, enfim, há toda uma lista de preferência que os mesários estão aptos ali no dia das eleições a passar, né? Mas é basicamente aquilo que sempre se tem em fila de banco, por exemplo, né? As preferências devem ser observadas e qualquer desobediência a isso pode ser levado ao presidente da mesa para a adoção de providências. Então, o horário é o mesmo para todas as pessoas. O que acontece é que existem essas preferências, como nós já somos acostumados nos mais diferentes setores. E sobre horários, doutor, que já também trabalhou, né, em outras eleições, né? Tem alguma orientação sobre horários de buscar as urnas ou isso pode depender muito? Não, isso depende, no dia das eleições, né, que se vai ver, mas isso também é algo tranquilo, não costuma ter problema a respeito desse tipo de situação. De ter uma enorme fila, algo assim. Normalmente, o pessoal sempre comenta, né? Início da manhã, tem muita gente que já gosta de ir no começo da manhã, mas vamos supor, fica essa dica, a pessoa chega, vê que a fila tá gigante, início da manhã, dá um tempinho, passa novamente. O importante é não perder o horário, todo mundo exercer o seu direito. Exatamente, não tem motivo para perder o horário, porque aquilo é bem ampla, o horário de votação durante o dia todo, né? E dali a pouco se evita, se não gosta de fila, evita aqueles horários de pico, né?
Exato, acho que são informações importantes para a gente repassar aqui para o nosso eleitor, bem como a questão da documentação necessária, que às vezes isso acaba gerando, né? Nós tivemos até essa semana um ouvinte que nos questionou: bah, mas eu vou estar com o meu título, isso não serve como um documento porque tem os meus dados, mas tem a questão da foto, né? Precisa do. Tem que ter o documento com foto, devidamente identificado, né? Hoje tem a facilidade do e-título, né? Que é todo mundo praticamente hoje porta um telefone celular, então o e-título é algo fácil de se ter ali contigo e de não ter problema de esquecer, porque normalmente as pessoas hoje levam o celular para tudo quanto é lugar. Então, Então, facilita. facilita demais. O e-título, então, pessoal, aproveitar para instalar ele até sábado, né? Porque depois a Ali que tem essa informação melhor, né? Isso aí, ele vai estar disponível para download até sábado, então dia 5. No domingo não vai estar para evitar instabilidades, né, relacionadas, afinal muita gente vai usar como um documento na hora da votação. E outra questão que eu colocaria também, Dani, já aproveitando o espaço, é sobre a justificativa do voto, né? Para quem está fora, por exemplo, do seu estado, da sua cidade, para comparecer a alguma sessão e fazer essa justificativa também, que além disso pode ser feita pelo e-título. Exato, é mais um benefício, vamos dizer assim, da tecnologia, né? Hoje o e-título ele comporta todas as informações do eleitor e é importante que se atualize também, né? Eu mesmo estava comentando aqui antes que fiz a minha atualização ontem, então do e-título, porque é algo realmente importante que veio aí para democratizar melhor o acesso do eleitor à informação, dos seus próprios dados, né? Enfim, facilita muito a vida do eleitor o e-título. E normalmente, Dani, agora fiquei pensando, antes falávamos um pouco sobre proibições, né, no dia da votação, mas a gente também não fala às vezes das permissões e fica em dúvida, né? Então, o que a gente pode também fazer no dia da votação? Por exemplo, principalmente ligada a ou alguma propaganda do candidato ou algo nesse sentido. Quando a gente fala em questão de propaganda, aquele ato mais incisivo, né? Porque o que acontece? Às vezes naquela ânsia ali de buscar regimentar voto, né? E isso é que não pode no dia das eleições, as pessoas acabam ali, dali a pouco oferece algum benefício, né? Que configura a compra de voto, dali a pouco vai ali fazer a propaganda do candidato, principalmente próximo do local de votação, configurando boca de urna, né? Que é algo também que já foi, infelizmente, tradicional, mas hoje tem diminuído. A gente tem percebido que os crimes, assim, essas condutas vedadas no dia das eleições têm diminuído bastante, né, do que acontecia antes. Então, assim, a pessoa, isoladamente, ela tem ali a sua manifestação silenciosa, vamos dizer assim. Agora, aglomeração também de pessoas, uniformização, né, que caracterize ali que aquelas pessoas estão realmente fazendo atos que possam configurar propaganda, né? Isso aí deve ser evitado, porque pode configurar conduta ilícita do ponto de vista eleitoral. Então, por exemplo, se alguém, né, vinculado a um partido for votar com um broche, enfim, uma camisa, algo individual, é possível. É possível. Não pode querer isso atrapalhar as outras pessoas que estão votando, né? Exatamente. Que estão na fila. De qualquer forma, se verificar ou se dá indício de que aquelas pessoas estão tentando ali arregimentar eleitor, arregimentar voto, né? As aglomerações também seria importante as pessoas. A gente sabe como é que é a disputa eleitoral nos municípios, principalmente municípios menores, né? Elas são acirradas muitas vezes e as pessoas ficam naquela expectativa, né? De quem votou em quem, como é que foi, como é que está a movimentação. Mas seria importante, no dia das eleições, não haver esse tipo de aglomeração, principalmente próximo de local de votação, para que não se confunda uma conduta que dali a pouco é de amizade, é do conhecido que se encontra ali perto, com essa tentativa de boca de urna, esse tipo de coisa. É um dia importante, mas é um dia de muito respeito, né? A gente precisa se organizar, buscar qual é o nosso local, exercer o nosso, né, o direito ao voto e depois aguardar a apuração desses resultados depois ali das 5 horas da tarde, né? Exatamente. Também não há nenhuma vedação a que se comemore depois, né? Às vezes tem essas lendas de que não pode comemorar, não pode nada. Não, depois que tiver o resultado, obviamente que os ganhadores vão comemorar, né?
E é importante aí se manter o respeito também, né? Nessa hora aí de quem ganhou, de quem perdeu, manter o respeito com os outros, porque o que acontece muitas vezes é isso, as pessoas estão em partidos diferentes, estão em lados opostos nas eleições, mas no dia seguinte estão trabalhando juntas, estão convivendo juntas em várias hipóteses, vários locais aí da cidade, da comunidade. Então, as eleições elas são para que a gente exerça o nosso poder de voto, a democracia, mas sempre com respeito ao próximo. Outra questão que nós também vamos levantar, a gente sabe que a propaganda eleitoral no rádio, na TV, ela termina hoje, né? E nós temos também algumas regras relacionadas aos comícios, enfim. Mas a Ali tem outra questão para levantar também. Alguma orientação, doutora, em relação às redes sociais, né? Afinal, a gente vive num mundo extremamente conectado, e principalmente para os eleitores e também candidatos no dia da votação. O que já tiver nas redes sociais, obviamente, não vai ser retirado, né? No dia, em termos de propaganda, até porque isso é inviável. Agora, no dia, né, qualquer hipótese aí, principalmente de impulsionamento, é vedado. Então, até antes das eleições ali, é uma coisa. Agora, depois no dia, o impulsionamento, etc., já é vedado. Então, qualquer tipo de propaganda, é bom que as pessoas tomem cuidado, né? E importante também, eu gostaria de mencionar com relação às redes sociais, a questão do respeito, né? Nós falamos aqui em respeito. E muitas vezes, quando se está atrás de um computador, de um aparelho de telefone celular, os ânimos eles acabam se exaltando. Muitas vezes se faz coisas, né? Se toma atitudes atrás das câmeras, né? Atrás de um aparelho de celular ou de um computador que pessoalmente não se toma. Então seria bom as pessoas atentarem um pouco para isso também. Dali a pouco tu vai ofender, né? Vai ofender o outro candidato, vai ofender o eleitor daquele candidato, o cabo eleitoral daquele outro candidato, e aquilo, no dia seguinte, você vai ter que estar convivendo com ele na comunidade. Então é importante que as pessoas pensem bem nesse tipo de coisa, para que não se acirre os ânimos para as eleições e também para depois, né? O dia seguinte vai ser um dia normal para todo mundo, praticamente, né? Tirando aqueles que vão se vincular à administração diretamente, mas todos vão estar convivendo. O governante que for eleito vai governar para todos, né? Enfim, então esse respeito é importante, que as pessoas tomem cuidado, né? Porque há muitos crimes que são cometidos através das redes sociais, né? E que as pessoas normalmente não cometeriam. Pessoalmente, né? Ao Pessoalmente, vivo, jamais. não fariam isso Não com fariam, alguém. não fariam. Até porque a gente tem que respeitar opinião, né? A escolha está aí para todo mundo, né? Todo eleitor vai poder optar entre. Aqui em Veranópolis são 2 chapas, mas são 54 candidatos a vereadores, né? Então são muitas opiniões diferentes que vão ter nas urnas. Não é bacana que exista esse embate, né? Achei bem interessante essa colocação. Uma cidade pequena, uma cidade em que as pessoas convivem muito junto, então vamos fazer com que isso se torne pacífico, né? Claro, vai ter toda aquela apreensão, nós estaremos também trabalhando, né, no final, durante todo o dia, mas principalmente ali na chegada, né, dos dispositivos no cartório, estará todo mundo, assim, apreensivo, querendo saber os resultados, mas a gente não pode deixar, né, essa nossa emoção, como o promotor, né, o doutor João Fábio nos disse, fazer com que a gente tenha algum ato que não seja bacana, que não seja respeitoso. Então, a gente agradece muito a presença do promotor eleitoral, o doutor João Fábio Munhoz Manzano, de Bento Gonçalves, por todas as orientações. Eu que agradeço ao espaço, agradeço à rádio, e que tenhamos aí um ótimo domingo de eleições, né? E possamos exercer aí com dignidade o poder do voto, o poder da democracia. Muito obrigado. Nós que agradecemos, eleições 2024 aqui na tua Rádio Veranense. Conversamos com o promotor eleitoral, Dr. João Fábio Munhoz Manzano, que estará aqui na cidade no domingo. Inclusive, vamos, né, conversar mais durante a nossa programação. Agora, 11h23, vamos ao intervalo e já voltamos com o último bloco de hoje.